Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro ano do bebê. O tempo passa muito rápido, amanhã a Clara completa 1 ano de vida. E os últimos vídeos que eu postei sobre desenvolvimento, eu queria falar o quanto que isso é importante, né? O primeiro ano de vida da criança. Nesse primeiro ano a gente passa por uma transformação tremenda com a chegada de um filho, a gente acaba tendo que se deixar um pouco para viver em prol daquele filho. A criança até 1 ano, ela demanda muito de nós, não só em questão de alimentação, de sono, mas também em questão de presença, de atenção. Nessa última fase, assim, próximo de 9 meses até 1 ano, já tem a angústia da separação muito forte, então a criança ainda está no processo de entender que a mãe sai de perto, mas que ela volta, ela já entendeu que ela é um ser separado da mãe, então essa angústia aumenta muito. Mas eu queria gravar esse vídeo para não me esquecer o quanto que é maravilhoso. Quando a gente vai chegando perto de 1 ano, o sentimento que a gente tem é de vitória. A gente começa a voltar a ter tempo para nós, para as nossas coisas como mulher, como mulher mesmo, fazendo coisas que a gente gosta de fazer. Porque quando a criança começa, prestes a fazer 1 ano, ela começa a ter uma independência maior. Não só de locomoção, né? Perto de 1 ano, a criança começa a querer já ficar em pé, de apoio, querer dar os primeiros passinhos. É muito relativo. Tem criança que anda com 1 ano e 1 mês. Aqui em casa, os meus 2 filhos foi assim. E tem criança que anda antes e criança que anda depois. Até 1 ano e meio ainda é o habitual, ainda é o normal, o esperado. A Clara andou faltando 4 dias para ela fazer 9 meses. E até postei um vídeo anterior falando sobre o desenvolvimento da criança, como auxiliar. Mas aqui em casa eu tenho certeza que o que foi primordial para o desenvolvimento dela ser tão rápido, principalmente o motor, é ela ter irmãos, ela ter crianças ali o tempo todo convivendo com ela. Então, a curiosidade dela querer ver o que eles estavam fazendo em cima do sofá, porque ela não poderia, o que eles não poderiam fazer no chão, porque era perigoso para ela, uma pecinha pequena, um lego, alguma coisa, fez com que ela pôsse a mão e começasse a ficar em pé e querer enxergar ali. Então, isso foi só desenvolvendo ela cada vez mais, por isso que ela andou tão cedo. Confesso que antes as pessoas falavam, eu tive muitos filhos e tal filho andou com 9 meses, eu não acreditava muito. Mas eu pude ver com os meus próprios olhos, ela andou aí com 9 meses, né? 4 dias antes de fazer 9 meses. Hoje ela já anda muito, muito bem, corre, ela é muito esperta. A linguagem também cognitiva dela é muito adiantada, ela já, né, como já fala algumas palavrinhas, prestes a completar 1 ano, que seria amanhã, que será amanhã. Então, assim, eu queria gravar esse vídeo porque tem uma mudança. Quando a criança faz 1 ano, a gente começa a ter mais tempo para nós. A gente consegue voltar a se enxergar. Então, geralmente, aquela parte da soneca diminui, a criança já está com 2 sonecas estabilizadas. Tem criança que já está começando a querer mudar. É o caso da Clara, ela já está começando a querer passar para uma, então ela já está fazendo sonecas menores e ficando mais tempo acordada. Então, eu sei que daqui a pouco ela vai querer transitar para uma soneca só. Mas não é só isso, a criança consegue já mostrar o que ela quer. Mesmo que ela não consiga falar, ela aponta, ela fala quer. Ela fala papá quando ela tá com fome. Ela vem para mamar procurando mamar de verdade. Então, é uma fase que começa a ficar mais fácil. Eu falo e eu sempre falei que a fase mais difícil é de 0 até 1 ano. E eu ainda continuo acreditando nisso. Agora eu consigo entender o que ela quer, o que ela precisa. Muitas vezes ela não vai mostrar o que tá doendo, mas eu sei identificar o jeito que ela tá, o choro dela, que é alguma dor, que é alguma coisa nesse sentido. E eu queria gravar esse vídeo, principalmente para você, que é mãe de primeira viagem, para falar que bom que você venceu. Faça assim, se é da sua vontade, uma festa de 1 ano. Na minha fase de solteira, eu sempre falava, mas pra que fazer uma festa de 1 ano? A criança nem entende. Gente, a primeira festinha, seja só um bolinho entre família, seja uma festa para as outras pessoas, seja um terço, seja um passeio, seja o que for. A comemoração que você entende que você precisa fazer, você faça e faça mesmo, porque o 1 ano da criança não é para criança, é para a mãe, é para o pai, é para a família. A gente venceu, a gente conseguiu, sobrevivemos, porque esse primeiro ano é muito difícil. A maternidade, ela é muito maravilhosa, ela nos santifica, ela faz com que a gente saia de si mesmo e nos deixe por um tempo de lado, sendo nada egoísta e vivendo para um ser que precisa da gente o tempo todo, e isso é fundamental. Mas quando chega nesse 1 ano, a gente começa a voltar a ter tempo para nós, a gente começa a se enxergar. Aquele bebezinho já não é tão dependente. Claro que ela ainda é dependente no sentido de eu tenho que alimentá-la,
mesmo que não seja no peito, com comida, eu que tenho que dar, mas ela já mostra uma certa independência, igual que no caso ela já anda, ela já aponta e fala quer, ela, dependendo do que ela falar, eu consigo entender o que ela quer. Mas a gente começa a voltar, né, a ter vida. Eu acho que quando a gente está nesse primeiro ano é muito intenso, tem fases muito difíceis, que a criança ela é muito dependente da gente, até assim, sentimentalmente ela quer ficar tão grudada, você não tem muito tempo nem para comer direito, que você fala assim, meu Deus, acabei com a minha vida. E não é, sabe? Nesse tempo agora, quando a criança faz um ano, você vai voltando a se enxergar. E claro que a Júlia que eu era antes, mãe do Antônio e do Francisco, agora ela é totalmente diferente. É a mãe do Francisco, do Antônio e da Clara. Eu vou amadurecendo, porque nesse sair de si próprio, nesse deixar de ser egoísta e viver em prol de alguém, a gente vai se moldando, se purificando, se santificando. E a gente aprende a dar valor às coisas mais simples, como um banho, como lavar o cabelo, como eu fiz hoje, como uma comida quente. E a vida vai voltando ao normal. Então você que está no olho do furacão, às vezes numa fase mais difícil, calma, vai passar. E passa muito rápido. E nesse longo desse ano eu ficava muitas vezes desejando o momento que eu estou vendo agora, dela fazer um ano. E hoje eu só tenho saudade. Os opostos, os sentimentos que a mãe tem. É feliz porque já passou um ano, mas tem saudade do bebê pequeno, mas sabe que o bebê pequeno demanda muito. A gente vive nesse conflito de sentimento. Mas o sentimento maior que eu tenho é de gratidão, porque eu sei que eu curti o máximo que eu pude. Então curta o máximo que você possa, até naqueles dias mais difíceis, porque vai sobrar saudade, eles crescem muito rápido. Mas é isso, eu queria falar sobre isso. Um ano é muito importante. Comemore do jeito que você entender que deve, faça assim uma festa, se essa da sua aptidão, você quer fazer uma festa para todo mundo, faça só um bolinho se for isso que você quer, mas comemore, você venceu, seu filho está fazendo um ano, parabéns. Esse um ano é muito desgastante para nós mães. É vacina, é salto, é introdução alimentar, é dente. Essa última fase de 9 meses até um ano é muito dente. E geralmente é a fase que os primeiros dentes saem, normalmente saem. Tem criança que é um pouco mais precoce, tá com 6 meses, com 7 meses, ok. Mas na maioria entre essa fase de 8, 8 e meia, aqui começou com 8 e meia, até um ano. Então sai muito dente, demanda muito, tem angústia da separação, mas a gente venceu, né? Tá aí. Um bebê ainda, vai ter mais um ano para ser bebê, até os 2 anos é bebê. Mas é uma fase agora mais tranquila, o segundo ano já é muito mais tranquilo. A criança sabe falar, a criança sabe muitas vezes andar, ou tá quase andando. Então assim, parabéns pra você, mãe, que tá vendo esse vídeo. Passou-se um ano e você venceu. Agora as fases vão ser diferentes, vai demandar coisas diferentes, mas a gente tá junto. Nesse canal aqui você encontra dicas para lidar com tudo. E aí, sobre os dentes, o que eu posso falar? Eu não sou muito dos remédios, eu não usei muito. Eu usei com o Antônio, o Nenê Dente, o Camomile C. Não achei que resolveu muita coisa. Com o Francisco eu só usei remédio pra dor mesmo, quando eu vi que ele tava com muita dor. Com a Clara a mesma coisa. Uma coisa só que eu uso muito é o chá de camomila, então a gente faz ele mais concentrado, sem açúcar, pega uma gaze, põe no dedo, a mão limpa e passa na gengiva, e isso auxilia. Eu cheguei até a comprar um camomile C, mas eu usei só um dia só, quando os dentes de cima estavam saindo, porque realmente eles deram muito trabalho. Agora ela já está caminhando pro quinto e o sexto dente que já está saindo, mas é isso. Vá com o seu coração, tente evitar o máximo